computer. Ok. Tá vendo aí? Já está aparecendo, sim. Fechou todas. Então, conforme a gente tinha conversado, né? Essa aula vai ser um pouco rápida até. É mais para a gente te apresentar assim, os conceitos do que é metodologia ágil, né? Por que ela veio, que problemas elas resolvem e quais são os tipos, né? Então, aqui até só uma apresentação minha, assim, tu já me conhece, então só para ficar de praxe no vídeo, né? O objetivo, como eu falei, né? Explicar o que é metodologia ágil, quais metodologias existem, as principais, não vou falar de todas, né? E quando que usar cada uma, qual é a vantagem e desvantagem e tudo mais, tá? Então, é um material bem inicial mesmo, assim, para tu ter uma noção do que pesquisar e o que olhar, né? Boa. Tu pode ir me interrompendo, tá? Conforme eu for falando, e, e aí a gente vai trocando ideia. É mais um bate-papo mesmo, assim, do que uma apresentação em si, tá? Beleza. Então, Ju, o que acontece? Antes da gente falar da metodologia ágil em si, tá? A gente tem que falar sobre outro tipo de metodologia, né? Então, existem várias maneiras de gerenciar projetos. Então, a área de desenvolvimento, ela, quando começou, né, ela foi muito desenvolvida por matemáticos, engenheiros, né? E aí ela começou a herdar maneiras de gerenciar os projetos que eram feitos para essa galera, né? Então, como é que eu vou gerenciar a construção de um prédio, por exemplo, né? Então, tem maneiras de gerir um time, né? Desde lá do pedreiro até o arquiteto, mestre de obras, o cara que cuida da elétrica. Então, é muito semelhante. E eles começaram a aplicar esses métodos dentro das empresas para gerenciar projetos de desenvolvimento de software. Tá? Então, tem o PMI, né? Que é uma instituição de gestão de projetos, bem conhecida, que usa o PMBOK, o PMBOK, né? Só que o que acontece? Começou a gerar alguns problemas. Tá? Então, projetos grandes, que tu tem todo o escopo bem definido, né? O que é o escopo? É saber tudo que precisa ser feito e como vai ser feito, ficaram cada vez mais escassos. E aí, esses formatos, digamos, antigos de gestão não estavam funcionando, eles não lidam muito bem com mudanças, né? E eles não lidam muito bem também com escopos que não estão totalmente definidos. Vou te explicar. Pensa no seguinte, uma startup, tá? Então, eu estou criando um produto inovador. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas eu não tenho o escopo completo de tudo que vai ser feito e como vai ser feito tudo. Eu sei onde eu quero chegar, mas não como vou chegar até lá. Então, startup é um bom exemplo de projeto que muda o tempo inteiro, né? Conforme tu vai desenvolvendo, muda tanto tecnologia quanto negócio, né? Era para ser de um jeito, acaba sendo de outro jeito. Então, surgiu a necessidade de ter uma metodologia que consiga atender esse tipo de desenvolvimento. E acabou que o desenvolvimento de software ele se tornou quase que um padrão, assim, né? Tu não tem um escopo inteiraço de como vai ser feito, né? Que é o que a gente chama de cascata, né? Metodologia cascata. Então, isso ainda é utilizado em alguns, por exemplo, licitação, tá? Licitação, tu precisa fazer em formato de cascata, tu vai definir tudo como vai ser feito, todo o escopo, engessadão lá, é aquela quantidade de horas, é aquelas coisas que tu tem que fazer, e tu tem que fazer a gestão a partir daquilo ali, tá? Então, não tem muito o que fazer. Agora, outros projetos, de forma geral, acabaram adotando a metodologia ágil, tá? Então, a metodologia ágil é uma coisa antiga, não é uma coisa tão atual de agora, né? Mas já fazem uns 10, 12 anos que está bastante em uso. Né? Então, o que é metodologia ágil? É um conjunto de práticas, tá? Que visa agilizar o desenvolvimento de projetos. Então, basicamente, ele permite, tá? Que tu tenha uma forma de trabalhar que seja rápida, que responda muito rápido a mudanças, né? E que seja microgerenciado também. Então, que tu consegue ter um controle sobre tudo que vai ser entregue. Boa. E aí... Oi, falou alguma coisa? Não. Boa. Estou anotando Beleza. aqui. Tá, beleza. Então, é o seguinte, a metodologia ágil, tá? Ela tem 4 principais valores, tá? Que vai
contra aquela gestão engessada que é utilizada para outros tipos de projetos, tá? Que foi herdado pelo desenvolvimento de software. Indivíduos, interações mais que processos e ferramentas. Então, em vez de tu ter uma ferramenta gigantesca, com vários processos, com uma burocracia gigantesca para fazer qualquer coisa, o ágil, ele valoriza mais o contato entre as pessoas, a conversa que ela troca ali, tá? Para tu conseguir. Então, tu consegue tomar uma decisão muito rápida e mudar a direção. O software funcionando mais que documentação abrangente. Então, assim, o foco é muito na entrega. Cara, precisa entregar. Então, se, claro, tem que ter documentação? Sim, né? Mas se tiver que escolher entre entregar o software, a funcionalidade funcionando e a documentação, vai ser o software. Lembra que a grande utilização da metodologia ágil começou com startups. Então, uma startup ela tem que entregar negócio muito rápido, né? Para poder ter retorno, ter tração, validar o negócio e tudo mais. E aí, colaboração do cliente mais que negociação de contratos. Também vai de encontro àquela ideia de que ter menos burocracia e o teu cliente ele está mais próximo da elaboração do produto do que somente tu definir um contrato com ele e no final lá do processo tu entregar para ele o que vai ser feito. Então, tem uma constante troca. Ó, está pensando em fazer assim, vai ser assado, o que tu acha, tudo mais. Então, tem maneiras de tu fazer essa troca de uma maneira eficiente, tá? Responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, é aquilo que eu estou te falando. Tu tem um plano definido, mas tu tem que estar preparado para reagir a essas mudanças de uma maneira muito rápida, né? E de forma geral, as metodologias ágeis permitem que isso aconteça, tá? E o conceito ágil ele se expande também para a parte de desenvolvimento em si, né? Porque tudo é um conceito, é um assunto bem amplo esse, tá? Dando só uma pincelada mesmo. Tem o Manifesto Ágil, que é uma coisa interessante que tu lê, tá? Procura na internet, aí vai ter. Então, é um texto um pouquinho longo, mas ali diz todos os conceitos do que o ágil tem que ser, tá? Que eu deveria ser, pelo menos. E aí, falando agora de metodologias as mais populares, né? São o Scrum, o Kanban e o Safe, né? O Safe nem é tão popular assim, mas como tu citou lá no nosso papo, eu resolvi falar sobre ele também, tá? Ótimo. Bom, aí vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí. Começando pela mais popular, disparado, tá? Que é a Scrum. Então, assim, a Scrum, ela se baseia em ciclos de trabalho, que a gente chama de sprints, tá? Essas sprints, elas podem ser, na verdade, o tempo muito variável, então pode ser uma sprint de 3 dias, depende do teu projeto, pode ser uma sprint de 1 semana, de 2 semanas. Não, geralmente não passa mais que isso, tá? Meio que o mais comum é que sejam sprints de 2 semanas. Então, a cada 15 dias, tu tem uma nova sprint, tá? O sprint é um período de trabalho, tá? E aí, cada sprint tem ritos dentro dela, tá? Que aí tem o que a gente chama de planejamento, execução, de fato, a revisão, né? O planejamento, eu ouvi falar muito de planning, né? Então, que é o planejamento. Vamos fazer a planning. Segunda-feira é dia de planning, tá? É o dia que tu vai planejar o que vai ser feito, tá? Execução, que é, de fato, codar, né? O que foi feito, o que foi definido na planning, tá? E revisão do trabalho, que a gente chama de review. Então, vamos lá. Antes ainda da planning, tá, Ju? Tem um outro passo que a gente chama de grooming. Tá? O que é o grooming? É quando as pessoas responsáveis pelo projeto, geralmente os product owner, o gestor, o gerente, enfim, quem seja, vai fazer uma lista de tudo que precisa ser feito. Isso chama de grooming, tá? Precisa fazer isso, aquilo, outro. Daí tu vai ter uma listona gigantesca de várias coisas e isso vai virar o backlog, tá? Backlog é tipo um lugar onde vai ter tudo que precisa ser feito. E aí a equipe ágil vai começar junto com o PO, que é o Product Owner, deixa eu falar sobre ele, vai pegar essas tarefas e vai organizar de forma prioritária dentro de sprints. Tá? Então, ele vai priorizar. Backlog. Boa. Então, vamos lá. É realizado um grooming. Deste grooming é gerado, né? Nasce um backlog.
esse backlog é utilizado pelos POs, junto com a equipe, né, para organizar as sprints. Então, lá na planning, eles vão olhar para o backlog e ver quais funcionalidades a gente precisa entregar nessa sprint aqui. E a partir daí, pega essas funcionalidades e faz a planning. Tá? Beleza. Começou a sprint, aí ele vai começar a desenvolver, né, tudo mais, e ao final dessa sprint tem o review, que é quando a equipe mostra o que foi desenvolvido para o PO, tá? Ou para os stakeholders. Stakeholders são todos aqueles interessados no projeto, tá? Beleza. Então, ele vai apresentar. Nesse processo, tá? Tem alguns ritos e tem algumas características, né? Então, um método Scrum, ele para funcionar, ele precisa que a equipe seja muito bem organizada, tá? Por quê? Porque não existe um microgerenciamento, então eu não vou ficar cuidando do que cada um está fazendo, cada um tem suas tarefas, né? Lá na plane, e vão ser executadas aquelas tarefas ali, tá? E aí eles tomam as decisões em conjunto. Geralmente, as equipes Scrum são formadas por profissionais multidisciplinares, a galera mais sênior, não tão júnior assim, que são pessoas que podem tomar decisões muito rápidas, né, para o negócio funcionar. A priorização do backlog, que eu falei, né? Backlog é uma lista de tarefas que precisam ser utilizadas, né? Então, eles, junto com o PO, com o Scrum Master, enfim, cada time tem uma nomenclatura, tem quem é responsável por isso, mas é sempre uma decisão em conjunto, tá? O PO vai dizer, cara, eu preciso que isso aqui seja entregue. O Tech Lead, junto com o time, vai olhar e vai dizer, cara, isso aqui não dá para entregar agora, isso aqui dá, e vai organizar a planning, né? Tem um outro rito que a gente chama de daily. Então, todos os dias vai executar uma daily, que é o quê? Um momento onde cada um vai dar um reporte muito rápido, tá? A daily é para uma reunião que é para durar, cara, no máximo 10 minutos, tá? Então, quando é presencial, geralmente a daily é feita de pé em algum corredor. Onde está todo mundo em pé, de frente um para o outro, fala rapidamente o que fez no dia anterior, o que vai fazer hoje e se existe algum impedimento. Basicamente, é isso na daily que o cara tem que falar. Ontem trabalhei em tal coisa, hoje vou trabalhar em outra tal coisa e tenho impedimento de tal coisa, ou um impedimento nenhum. Tá? Aí, o PO, ou o Scrum Master, enfim, vai escutar isso e tudo mais, e aí vai tomar alguma providência se tiver algum impedimento ou não, tá? O Sprint Review, então, que é o que eu já falei, né? Ao final da sprint, a equipe apresenta o trabalho realizado, tá? Isso não quer dizer que vai ter uma entrega só no final da sprint, tá? O conceito de ágil é uma entrega constante. Então, eu vou fazendo e vou entregando, vou fazendo e vou entregando. O que é entregar? É subir para um ambiente de desenvolvimento, é subir para um ambiente de homologação, tá? Então, é contínuo, a entrega é contínua. Só que ao final da sprint, tu vai revisar tudo que foi entregue para então ver se vai subir para produção ou para, enfim, o que for, tá? E aí, o Sprint Review tem a ver com parte técnica, com código, com funcionalidade do que tu estiver desenvolvendo. E aí, depois disso, tá? Ao final de duas ou três sprints, tem o Sprint Retrospectivo, tá? O que é, tá? O Sprint Retrospectivo tem a ver com comportamento e com método. Então, vai todo mundo se reunir e dizer, eu preciso, nessa sprint, eu senti que a Ju chegou tarde demais todos os dias. Eu senti que precisa de uma comunicação melhor. Ou então, eu senti que o ar-condicionado estava muito frio. Então, são várias coisas que as pessoas que vão colocar, né, para tentar melhorar na próxima vez que for executar a sprint. Para a próxima sprint funcionar melhor, eu acredito que, sei lá, a daily tem que ser mais cedo. Ou a galera tem que falar menos na daily. Então, isso que é a retrospectiva. Tá? Geralmente, a retrospectiva é feita num ambiente tipo um happy hour, alguma coisa nesse sentido assim. Tá? E aí, é papel do Scrum Master. Nem sempre tem esse papel, é um papel que tá meio morrendo, tá? Mas assim, o Scrum Master é o cara que ele é tipo o mestre do Scrum, né? Ele sabe todas as regras que tem que ser executadas e ele é um cara responsável por resolver impedimentos do time. Tá? É como se fosse um gerente ali, tá? Então, cada vez mais esse papel de Scrum Master está sendo executado pelo Tech Lead. Tá? O Tech Lead, ele
está assumindo o papel de Scrum Master. Então, não vai ter tantos Scrum Masters, assim, geralmente vai ter um para vários times daí, tá? Beleza? Vai ter aqui alguma dúvida? Não, tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Isso é o Scrum. Simples assim, tá? Ele é o mais utilizado. Tá, então, praticamente o ponto em negativo alguma coisa, assim? A gente vai falar mais pra frente aí sobre pontos positivos e negativos, tá? Mas eu posso te adiantar que para o Scrum funcionar, a equipe tem que ser bem madura, tá? Tá, sei. O que é isso? Maturidade de comportamento. Tipo, o cara ele tem que ter a responsabilidade que ele tem que saber que ele tem que entregar, que não vai ter ninguém no pé dele ali cobrando todo dia, que ele tem que fazer e tudo mais. E o cara ele tem que ter a capacidade de tomar decisões, né? Porque ele não pode, ele não vai ter um processo burocrático de como fazer as coisas e tudo mais. Tá? Então, geralmente são formados por... Os times Scrum são formados por desenvolvedores ou profissionais mais sêniores, assim, né? De pleno para sênior. Beleza. Ou pode até ter um júnior, mas é em minoria, né? A grande maioria dos caras tem que ser mais maduros. Até de comportamento, tá? Belezinha. Bom, aqui eu peguei, né, como é que funciona, né, o processo do Scrum. Então, assim, tem alguns personagens, né? Então, como eu falei, o Product Owner, que ele é tipo o dono do produto, né? Então, ele sabe o que precisa ser entregue. Então, esse cara, ele pode ser qualquer pessoa, ele pode ser um arquiteto, ele pode ser o dono da empresa, o dono da startup, ou ele, por exemplo, numa empresa de meios de pagamento, ele pode ser alguém que entende muito de meios de pagamento, entende muito do negócio. Então, um Product Owner não necessariamente é um cara técnico, tá? Ele pode ser técnico, mas ele pode ser um cara só que entende muito de negócios, entende? Tipo, vou desenvolver um sistema para a faculdade, eu posso pegar um cara que foi reitor, ele pode ser um Product Owner. Ele vai dizer tudo o que precisa ter no negócio. Então, ele é um cara que entende, que domina o assunto, tá? Aí tem o time, né, que desenvolve. Tem o Scrum Master, que eu falei, que é o cara responsável para que o Scrum, a metodologia ágil, seja executada da melhor maneira possível, né? E também é o cara que resolve impedimentos. Aí tem aqui, primeiro passo, Product Backlog, que eu te falei, né? Antes de ter o grooming, não botou aqui. Sprint Planning Meeting, né? Que é a reunião onde tu vai planejar a tua sprint, pegar todas as tarefas e tudo mais. Aí rola um backlog dessa sprint. O que acontece? Tem algumas tarefas, por exemplo, eu tenho 4 desenvolvedores front-end e tem 5 tarefas front-end. Então, tem 5 tarefas lá no meu sprint backlog para essa sprint para ser entregue. Cada um dos desenvolvedores pega uma das tarefas e uma vai ficar sobrando, certo? Então, quando um desenvolvedor lá front terminar a tarefa dele, ele pode automaticamente puxar a outra para fazer, entendeu? Por isso, então, são 2 backlogs. Um backlog do produto, de tudo que precisa ser feito, e um outro backlog da sprint, que é o que precisa ser entregue nessa sprint, tá? Então, por que é ágil? Porque ninguém precisa ficar dizendo para o desenvolvedor o que ele tem que fazer. Ele terminou a tarefa dele, ele olha para o backlog, puxa a próxima tarefa e faz. Simples assim. Tá? Ótimo. E aí aqui tem que o processo que fica rodando, né? Sprint de 1 a 4 semanas, tá? Depende muito. Aí a daily, aí depois tem sprint review, sprint retrospectiva e terminou aquele tarefa ali. É assim que funciona o Scrum, tá? Simples assim. Claro, dentro dessas etapas aqui tem rituais, tem maneiras de fazer, métodos e tudo mais, mas não vou me pegar nisso, tá? Beleza. Agora o Kanban, tá? O Kanban ele é mais simples ainda do que o Scrum. Só vou escrever aqui. Por que que ele é mais simples? Porque ele não tem todos os rituais que o Scrum tem. Tá? Ele basicamente é um quadro, né? Aquele de coisas Tipo que eu tenho que Trello. fazer. É um Trello da vida. O Trello usa um quadro Kanban. Tá. Entendeu? Então, assim, ele é muito comum, tá? Ser utilizado o Scrum e o Kanban ao mesmo tempo. Vou te explicar. Por quê? Eu fui lá, fiz a planning, sei todas as tarefas que eu tenho, tá? Minhas tarefas. Eu, individualmente, posso criar um quadro Kanban para mim, com todas as tarefas que eu tenho que fazer e colocando ali na ordem. Ó, para fazer, tá feito, tem algum impedimento ou não, tá? O Kanban, tá? Ele é muito mais utilizado para projetos que não estão em desenvolvimento, e sim projetos que estão em sustentação já.
Então, tem que resolver bugs, tá? Tem uma lista de bugs para resolver. Então, isso não é uma sprint. São bugs que estão lá numa lista de to-do, de coisas para serem feitas. Eu vou lá, puxo esse bug e começo a trabalhar. Entendeu? Belezinha. Então, ele é mais utilizado para sustentação do que para desenvolvimento. Beleza. Tá? Então, aqui tem uma explicação, né? Kanban é uma metodologia que se encontra em visualizar fluxo de trabalho e limitar o trabalho em progresso. É muito utilizado em equipes que trabalham com tarefas repetitivas. Então, a equipe de suporte, essas coisas assim, né? Atendimento ao cliente, entre outros. Lembrando que tudo isso que eu estou falando não é só para desenvolvimento de software, tá? Pode ser aplicado em vários outros projetos, tá? Só que é principalmente para onde cresceu essas práticas foi na área de desenvolvimento de software. Tá? Beleza. Aí ele tem o quadro Kanban, como eu falei, né? Na próxima imagem eu vou mostrar como é que é o quadro. Foco no fluxo de trabalho, então não tem um controle de quantas horas tu tá levando para fazer e tudo mais. O foco é só do tipo, cara, está sendo feito ou não está sendo feito, ou está com impedimento, tá? E aí tem métricas de desempenho mais no sentido de quanto tempo levou desde que ele entrou no backlog, né, no to-do, né, por fazer, até ele chegar lá na última etapa. Tá? Então, uma equipe de suporte, por exemplo, pode ser medida o desempenho deles através disso. Né? Então, vamos lá. O que é a diferença? Lá no Scrum, eu pego uma tarefa e eu faço uma estimativa de esforço e de horas. Então, lá no Scrum, eu digo assim, essa tarefa aqui é uma tarefa P, M ou G. Tá? Tem várias maneiras de tu medir isso, tá? E aí, digamos que tarefas P demoram entre, sei lá, 4 e 8 horas para fazer. Então, eu tenho uma estimativa de horas para eu fazer uma tarefa, certo? Lá no Scrum eu consigo saber disso. Minha equipe tem, no total, 600 horas de desenvolvimento e eu posso criar uma sprint que consuma essas 600 horas. Então, eu tenho mais ou menos uma ideia do quanto tempo vai levar. O Kanban, não. No Kanban eu não digo, eu pego essa tarefa aqui, eu vou fazer essa tarefa em tantas horas. Eu só pego e começo a fazer. Entendeu? E aí tu vai saber no final quanto tempo tu levou para fazer. Entendeu? Perfeito. Então essa é a principal diferença, digamos assim. E não tem ritos, né? Então, Kanban não tem daily, não tem nada. Por isso que eu te falo que às vezes é utilizado em conjunto. Tá? Tu tem um quadrinho Kanban daquela sprint, por exemplo. Tá? Boa. Beleza? Belezinha. Então tá. Ó, isso aqui é o quadro Kanban. Então, tu aqui no azul, tu tem o a fazer, né? Então, aqui seria o backlog, o azul clarinho ali, né? O a fazer, número 1. Então, aqui teria todos os post-its, digamos assim, tá? De tudo, dos bugs que eu tenho que resolver, que o time tem que resolver. Aí tem o fazendo. Então, eu peguei, puxei para cá, quer dizer que puxei para o número 2 ali, estou fazendo essa tarefa. Aí esse Kanban ele pode ser dividido em várias subdivisões, tá? Não tem uma regra. Então, aqui, além do feito ali, que é o número 3, poderia ter um número 2.1, por exemplo, que é impedimento. Tá? Cara, comecei a fazer, mas sei lá, preciso de um usuário e senha válido para poder acessar essa parte do sistema e estou impedido por isso. Né? Preciso de uma informação a mais do cliente lá, então estou impedido. Então, pode ter alguma coisa com impedimento. E aí tem o feito e o aprovado, né? Aprovado é quando o responsável pelo projeto olhou e o responsável pelo bug. Digamos que a Ju abriu um bug para mim, tá? Abriu lá, tal parte não está funcionando. Eu vou lá, botou no a fazer, eu puxei fazendo, aí eu digo, foi feito. Quando eu digo que foi feito, tu vai lá, olha, testa e fala, não, realmente está funcionando, aí foi aprovado, tá? Então, né, em inglês seria to do, doing, done e ready. Tá? Então, foi aprovado. Bem simples. Tá? Então, existem ferramentas, né? Existem ferramentas, o Trello faz isso, né? Tu puxa de um lado para o outro, ele já conta esse tempo, né? Se eu colocar no impedimento, ele já manda uma notificação para quem abriu aquela tarefa. Então, o Kanban, ele tem várias coisas assim, mas ele é diferente do Scrum, você entendeu isso, né? Tipo, essencialmente, eles têm funções diferentes, tá? Beleza, tá aqui? Tranquilaço. Então tá. Bom, e o safe, tá? Aqui a gente entra num pouco de polêmica, tá? Porque assim, ó, lembra que eu falei lá atrás que existia o PMBOK, né? O PMI é uma instituição de gerenciamento de projetos e tem o PMBOK, que é um negócio extremamente grande, cheio de burocracia e meio engessado.
e que a comunidade de desenvolvimento, né, começou a rejeitar esse tipo de gerenciamento porque não funcionava totalmente para uma startup, por exemplo, né? E o Safe, ele é como se fosse uma mistura dos dois, tá? Tipo, ele é um framework ágil, só que ele é pensado para equipes grandes e complexas, tá? Então, assim, muitos mentores ou gurus do ágil dizem que o Safe não é ágil, tá? Então, um dos principais caras que criaram o manifesto lá já criou artigo falando que ele não é o Safe não é bom para empresas que querem ser ágeis, ele é contraproducente, ele vai contra os conceitos, enfim. Então, existem vários pontos de vista, tá? Não existe um consenso sobre o Safe, tá? Então, assim, uma vez, até mais pra frente eu botei isso, tá? O Safe, ele é focado em projetos. Então, eu tenho um projeto gigante e várias equipes abaixo dele, certo? Ao contrário do Scrum. O Scrum, ele não foi feito para gerenciar um projeto. O Scrum, ele foi feito para gerenciar entregas, certo? Então, assim, não vai ter uma figura de gerente de projetos, eu não tenho uma figura do arquiteto de software, nada. O Scrum, ele é por time. Cada time vai aplicar o Scrum dentro do que ele precisa entregar, tá? A gente chama de squads, né? Cada time, cada squad vai lá, aplica, faz o seu planning, faz seu grooming, faz não sei o quê, e ele vai lá e vai entregando esses entregáveis, tá? Vai entregando os entregáveis. E o Safe é como se ele fosse uma camada acima disso. Então, em algum momento do Safe, ele pode utilizar o Scrum. Entendeu? Mas não pode não utilizar também. Ele é bem mais complexo, tá? Existem muitas etapas, tanto que existem cursos, certificações, para poder aprender. Eu, por exemplo, nunca usei Safe em projeto nenhum na minha vida. Nunca, tá? Eu acredito que talvez em grandes corporações, eu estava lendo artigos, e eles falam, cara, se tu tiver mais de 10 mil colaboradores dentro de um projeto, faz sentido tu usar o Safe, senão não faz sentido. Tá? Então, é uma coisa assim, realmente para muito grande. Tá? Aí aqui, como eu falei, é projetado para suportar grandes organizações com centenas até milhares de pessoas envolvidas no processo. Tá? Então, ele é um framework de gestão. Ele não é um framework de entregas. Né? Ele fornece um conjunto completo de práticas e ferramentas para todas as etapas do processo, desde a estratégia até a entrega. Então, ele abrange muita coisa, muito mais coisa do que um Scrum, por exemplo, ou o Kanban, né? Você Vamos não lá. utilizava. Você nunca chegou a utilizar, não precisou. Você usava mais o Scrum e Kanban, sempre, né? Normalmente. Exatamente. Eu acho que isso daqui é mais para um nível de gerente de TI, por exemplo, ou um CTO. Tá. Entender isso aqui, tá? Os C-levels lá da vida, né? Beleza. Porque assim, aí como eu falei, ele é dividido em 3 níveis. Tem o nível de programa, aí, tipo, um nível mais acima, né? Aí tem o nível de time, que aí no time pode usar o Scrum ou o Kanban para controlar os processos, e o individual, né? Aí, enfim, daí é que existem todo o conceito da metodologia ágil mais nessa parte final, que do meio para o fim. Mas esse aqui de nível do programa é um gerente de programa responsável por gerenciar a coordenação entre as equipes. Pode ver que é um cara de gestão mesmo, né? Não é um cara de entrega. O que acontece? Lembra lá na frente que um dos conceitos da metodologia ágil é ter indivíduos mais que processos, certo? E já o Safe vai contra isso, ele bota muito processo e menos indivíduo, entendeu? Então é mais engessado, que às vezes é necessário, tá? Então o que acontece? Por que os caras falam o seguinte, que Safe não é ágil? Ele é uma ferramenta de gestão. Ele vai, muitas vezes, te ajudar, vai funcionar no processo que tu precisa, mas é errado, de forma geral, dizer que ele é ágil. Porque ele fere muitos conceitos da metodologia ágil, entendeu? Belezinha. Ficou claro. Olha só, para te ter uma ideia, tu viu que lá quando eu te botei a imagem, lá do Scrum era alguns passinhos, né? Isso daqui é o framework do Safe. Olha quantas camadas tem, quantos níveis de pessoas e interações entre elas. Aqui tem, ó,
Organization, Agility, Lean Portfolio Management, Enterprise Solution Delivery, Azure Product Delivery, tem muita ferramenta. Cara, se é Enterprise, se é uma empresa, vai por um caminho, se é governo, vai por outro caminho. Então, assim, tu tem N etapas aqui para ser seguidas, né, para tu poder, digamos, aplicar esse conceito de SAFe dentro da tua organização. Tá? Então, assim, nem faz sentido a gente entrar em cada detalhe, eu nem sei em todos os detalhes, eu estudei para conseguir a gente ter esse papo aqui, tá? Mas, cara, eu te dizer que talvez seja poucas as vezes que tu vai ter contato com esse tipo de framework. Beleza? Boa. Belezinha. Pra gente ter uma ideia, não tem nem curso em português sobre isso. Tá? Eu só achei 2 cursos em inglês e um deles é dentro do próprio site da SAFe. Tá? É o curso para certificação lá. Beleza? Então, se quiser ser uma CTO ou uma gerente de TI, acho que talvez é um bom caminho aprender o SAFe. Sobre SAFe, beleza. Aí, beleza, é aquele papo, né? Quando usar cada uma. Então, o Scrum, tá? Ele precisa de uma equipe que é auto-organizada, que eu te falei, que é um cara mais... As pessoas mais maduras de comportamento e de consciência de entrega, né? E precisa ser interdisciplinar. O que acontece? Geralmente são desenvolvedores full stack. Então, tu não vai ter um cara só front-end ou um cara só back-end. Por quê? Porque eles vão ter que estar aptos a pegar qualquer tarefa que precisa para finalizar a sprint. Entendeu? Boa. Então, como é entrega constante, não faz sentido tu ter um cara parado ali. Ah, eu sou back-end, só tem tarefa de front agora, então eu vou ficar parado. E aquelas tarefas vão ficar paradas. Não faz sentido. Então, ele funciona melhor quando são equipes interdisciplinares, né? Uma sprint de curto prazo para entregar produtos funcionais, então é realmente foco na entrega. E quando o projeto que, como eu expliquei lá no início, que mudam frequentemente. Então, ele tem esse formato que te ajuda a tu mudar de estratégia muito rápido. Isso aqui envolve arquitetura também de software, tá? Então, tu vai pensar numa arquitetura que seja de fácil mudança, que age rápido, né? Então, tu vai entrar naquela questão do CI/CD, lembra? Né? De Continuous Delivery, entrega constante, isso tem tudo a ver com o Scrum, metodologia ágil. Entendeu? Beleza. Aí o Kanban. Então, quando tu tem aí projeto de sustentação, por exemplo, que tu precisa ter um foco maior no fluxo de trabalho, então saber o que cada um está fazendo naquele exato momento, e aí consegue limitar o trabalho em andamento e otimizar a entrega e tudo mais. Então, enfim, é basicamente aquilo que eu te falei, né? Quando tu tem coisas que são repetitivas, são bugs, você não precisa pensar em nada, é só resolver e tal, tal, tal. Então, é um tipo mais a toque de caixa, assim, tu vai utilizar o Kanban, tá? Geralmente utilizado para sustentação. Aí o Scale, né? O Scale Agile Framework, que é o SAFe. Quando tem a equipe grande, complexa, projetos que envolvem múltiplas equipes ou múltiplos produtos. Ah, eu vou desenvolver um RP para uma holding de empresas que tem várias áreas envolvidas e várias... Cara, negócio absurdo, assim, tá? E quando tu tem que organizar, estruturar e coordenar uma organização inteira, né? Então, é a gestão. E aí, o que eu botei aqui? Em resumo, o Scrum é adequado para projetos com requisitos dinâmicos, certo? O Kanban é adequado para fluxos de trabalho constante. Então, pega e faz, pega e faz, pega e faz. Não precisa ter uma planning, não tem uma data de fim. Ah, não vai ser 2 semanas, daqui eu vou terminar, não. É uma coisa que vai estar sempre sendo feita. Isso aí o Kanban ele serve mais para isso. E o SAFe é adequado para projetos grandes e complexos que envolvem várias equipes e múltiplos produtos. Basicamente é Ótimo. isso. Tá? Belezinha. Ótimo. E é isso, Ju. Ficou Nossa, dúvidas? não ficou super claro. Não fazia nem ideia que era tão simples assim. Eu acho que é uma, principalmente a questão, acho que do ágil aí. E é usado, assim, no dia a dia de vocês, né? Estão na frente ao Exato. É que cliente. assim, é difícil, tá, Ju? Ter uma empresa que é totalmente ágil. Ágil. Geralmente é meio híbrido, tá? Então tem alguns conceitos de cascata ainda. Então, assim, é tipo um unicórnio, uma mosca branca. Tu acha, não, essa empresa aqui é totalmente ágil, tá? Deixa eu parar aqui de gravar. E depois a gente continua nosso papo.